Segunda edição do Iviporã, tá? Muito legal aqui de ver rostos novos aqui presentes, a gente fica muito feliz, né, Raquel? De ter pessoas novas procurando o parque, né? E principalmente nesse projeto de empreendedorismo do Parque Tecnológico, que é o Iviporã, que é para ideias inovadoras, né? Então hoje a gente vai estar um pouco mais informal, para todo mundo ficar à vontade também, é assim que a inovação acontece, né? De maneira informal, numa roda de conversas. A ideia é que a gente mantenha esse formato aqui. Então, assim, fico muito feliz de estarem aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, eu sou diretor de empreendedorismo e inovação aqui do Parque Tecnológico Internacional, né? Estou coordenando essa segunda edição do Iviporã, tá? Então, já fica aqui, né, à minha disposição para aqueles que precisarem de algum apoio, né? Vão me encontrar aqui no Parque Tecnológico e nos canais de comunicação do parque, tá? Mas antes de a gente começar, a ideia é que hoje a gente faça aqui um workshop, né, uma apresentação do projeto. A gente deixa aqui muito aberto para vocês realizarem perguntas, para vocês se informarem mais, né? E a ideia é que a gente troque uma ideia aqui hoje sobre o Iviporã, o que ele é, para que todo mundo saia daqui na ponta da língua para saber o que é esse projeto de Iviporã, tá? Antes disso, né, a gente tem alguns protocolares que a gente tem que seguir, né, Raquel? Principalmente para enfatizar os parceiros que estão presentes, né, no nosso projeto. Então, eu gostaria de convidar aqui a nossa secretária de Desenvolvimento Integrado, a Raquel Lagiano, para dar algumas palavrinhas para vocês. Boa noite. Eu sempre tenho uma colinha que eu não posso esquecer de mencionar algumas coisas. Então, é uma grande alegria recebê-los hoje para o lançamento da segunda edição do nosso programa de pré-incubação, o Iviporã. E eu começo fazendo uma provocação. E se a sua ideia pudesse mudar a vida de alguém? E se a sua ideia pudesse ajudar uma empresa a reduzir custos, a alcançar novos mercados? É aí que começa a inovação. Porque inovação não é simplesmente ter uma ideia diferente. Inovação é transformar uma ideia em uma solução para um problema real. É transformar conhecimento em valor. E, principalmente, é transformar uma oportunidade em impacto na vida das pessoas. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje. O Parque Tecnológico Internacional, ele nasce e se fortalece com essa missão, de criar um ambiente onde ideias possam encontrar apoio, tecnologia, orientação, investimento, mercado e, sobretudo, pessoas dispostas a desenvolver essas ideias. Nenhuma grande transformação acontece sozinha. Por isso, eu quero destacar uma palavra que eu considero fundamental para este programa: parceria. E aqui nós temos muitos parceiros presentes, muitos mesmo. Nós temos o Sebrae, que é o nosso maior parceiro dentro deste programa, né, Vinícius e João? Mas também todas as universidades do Brasil e do Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro e Ponta Porã, e também a UFGD de Dourados, que vão nos apoiar no desenvolvimento das ideias de vocês. Quando nós unimos competências diferentes, conseguimos enxergar problemas por outros ângulos e encontrar soluções que sozinhos talvez não conseguíssemos construir. E essa é uma das grandes riquezas de Ponta Porã. Nós estamos em uma cidade de fronteira, conectada a um país vizinho. Obrigada, Fábio, por trazer os seus alunos hoje aqui. E diferentes culturas, mercados, conhecimentos e oportunidades. Nós temos uma posição estratégica e temos pessoas com capacidade de criar, empreender e inovar. Mas precisamos transformar esse potencial em oportunidades concretas. E este programa é uma dessas oportunidades. A pré-incubação é o momento de tirar a ideia do papel, testar, errar, aprender, validar, aperfeiçoar e descobrir para que realmente a solução pensada por vocês
que ela pode gerar um impacto no mercado. Então, não tenham medo de começar. Talvez a ideia de vocês ainda não esteja pronta, mas tudo bem. Ela não precisa estar. O programa vai auxiliá-los a desenvolvê-la da melhor forma possível. Então, em nome do prefeito municipal de Ponta Porã, Eduardo Campos, ele não está hoje na cidade, por isso ele não veio aqui participar desse lançamento. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e reafirmar o compromisso da Prefeitura de Ponta Porã com a inovação, o empreendedorismo, a tecnologia e, principalmente, com a criação de oportunidades que possam impactar a nossa cidade e as pessoas que nela vivem. Muito obrigada, tenham uma boa noite e eu espero encontrá-los partícipes dessa segunda edição do IP Porã. Obrigado, secretária. Pessoal, e conforme a secretária Raquel falou, essa segunda edição a gente tem um parceiro muito estratégico e muito importante, né, João, que nós acessamos para essa segunda edição. Um parceiro que já vem construindo assim, desde do início do projeto do Parque Tecnológico, né, e que nessa segunda edição vai vir fortemente com a parte metodológica da trilha de pré-incubação, né? E principalmente assim com um facilitador, né? Ali o Rafael Jara, né? Depois pesquisem para ver quem que é, mas um cara assim expert no assunto de startup, né? Então assim a gente tem grandes recomendações por parte dele, né? E de outras pessoas que já trabalharam com ele. Então esse parceiro é o Sebrae, né? O Sebrae vem já com uma série de atividades junto ao Parque Tecnológico e à Prefeitura de Ponta Porã, no desenvolvimento conjunto com um projeto chamado Inova Ponta Porã, né? E dentro desse escopo, dentro desse projeto, eles trouxeram, né, essa proposta de participar dessa segunda edição da trilha de pré-incubação, né, através do Living Lab, que é a estrutura do Sebrae lá de Campo Grande, né? Então, assim, a gente vai passar aqui um vídeo institucional do Sebrae, né, e um recado do nosso diretor. E vamos assistir o vídeo então, Boller. Pode soltar para a galera. Hoje, em Ponta Porã, vai estar sendo lançado a segunda edição do edital de chamamento de empresas para o IV Porã. É fundamental isso, e nós já tivemos uma primeira edição, e neste segundo momento, o Sebrae, através do Living Lab, dentro dessa parceria mais ampliada com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, com o próprio Parque Tecnológico Internacional, vem conclamar aos empresários, aqueles que querem realmente desenvolver conceitos de novos negócios, a se inscreverem. E qual a importância disso? Hoje, a inovação é uma alavanca de qualquer negócio. E negócios nascentes, negócios que estão surgindo, que têm a oportunidade de ter o acompanhamento, de ter, portanto, a mentoria da nossa unidade de inovação, Living Lab, tem um potencial muito grande. Isso, com certeza, contribuirá para o desenvolvimento do município, para o fortalecimento dessa iniciativa do Parque Tecnológico Internacional, que, com toda a certeza, contribuirá para o desenvolvimento desta vasta região de fronteira. Então, nós do Sebrae temos realmente uma enorme satisfação de ser parceiro do Parque Tecnológico Internacional junto com a Prefeitura de Ponta Porã, para que isso contribua para sedimentar as iniciativas que vão ocorrendo neste espaço tecnológico, nesta região, e que contribuem de sobremaneira para quê? Qualificar, preparar novos negócios a partir de iniciativas voltadas para as carências, para as dores que temos no território. Então, você que é empreendedor, que está aqui esta noite, é grande oportunidade. Se inscreva, vamos participar, vamos estar juntos nesse processo, e com toda certeza, lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena esse meu esforço, essa minha resiliência, essa minha dedicação, que agora eu tenho um negócio que transforma a região onde eu vivo e onde eu sinto o prazer de estar aqui na região sul-fronteira do nosso querido Mato Grosso do Sul. Som, né?
A gente agradece muito, de verdade, ao Sebrae, né, que de prontidão nos atendeu nessa nossa demanda, né, que a gente trouxe para eles. Conforme a gente diz aqui, né, João e Raquel, o Parque Tecnológico ele não existe se não tiver os parceiros, né? Os parceiros que fortalecem os movimentos do Parque Tecnológico, os parceiros que fortalecem todas as atividades que a gente faz, né? E o Sebrae é um dos nossos grandes parceiros e que vai estar junto com nós nessa trilha. Dito a parte protocolar, né, toda essa questão que a gente tem que enfatizar realmente quem participa, agora, pessoal, eu queria aqui convidar, na verdade, eu queria primeiro falar um pouco como foi a primeira trilha, né? O pessoal passou por uma trilha de 14 semanas de capacitação, né? E dentre 30 projetos que foram inscritos, que foram selecionados, na verdade, né, foram inscritos 56 propostas e 30 selecionadas. A gente teve aí no Demo Day a participação de mais ou menos até o fim da trilha 22 propostas, né? Dentre essas 22, a gente tinha um grande marco de ser alcançado, que era o programa Centelha, né? O programa Centelha MS, para quem não sabe, é um programa de subvenção econômica organizado pelo estado de Mato Grosso do Sul, mas que existe no Brasil em todo, cada estado organiza o seu Centelha, né? E aqui no Mato Grosso do Sul a gente teve então esse projeto, né? A trilha foi desenhada para que todos esses projetos chegassem até o final robustos para participarem do Centelha, né? E aí, pensando hoje, né, em vários aqui que ainda não conhecem Ibiporã e que não tem noção de onde, que grau de maturidade, onde que pode chegar essa sua ideia que você tem, a gente vai trazer alguns cases aqui hoje, né, da edição passada, onde eles vão contar um pouco como que foi a experiência deles na primeira edição, né, e que de forma contribuiu para robustecer a ideia, para robustecer o projeto deles aqui no Ibiporã, no Parque Tecnológico. Tá? Então eu quero convidar aqui o projeto Lex Hive, né, o Jonathan Miguel, Jaime Nogueira e Diego Bonilha, para falar um pouco para nós como é que foi essa experiência. E aí, gente, tudo bem? Tudo jóia, gente? Boa noite para todos aí, tá? Bom, é a segunda vez que a gente sobe nesse palco aqui, né, Jaime? E, cara, dá um frio na barriga, assim, mas a gente participou, a gente foi lá, se inscreveu na primeira edição do Ibiporã. Vou contar para vocês a história certinho como é que foi, mas assim, a gente fica um pouquinho nervoso ainda, mas a gente vai passar tudo que falar com vocês, conversar, ser bem de boa aqui, né, Jaime? Assim, não é uma apresentação, embora a gente coloque ali a logo, né, o projeto, a nossa ideia, como é que ela nasceu, mas é mais uma troca mesmo de experiência, tá? Para ver que parece uma coisa difícil de fazer, gente, mas não é. Na verdade, é uma questão mesmo de ter vontade de participar, conhecer, saber como é que é, certo? E a gente tinha essa curiosidade, a vontade de empreender, o nosso time tem, entendeu? A gente sempre conversava sobre isso, certo? Eu, Jonathan, né, já mais velho aqui que os meus colegas, né? Eu tenho como primeira formação, eu sou físico, tá? Sou formado em física e eu já fiz mestrado em ensino de ciência, eu sou professor, certo? Mas aí, o que acontece? Eu me inscrevi lá para fazer o curso de Sistema de Informação na UFMS. Então, sou acadêmico do curso de Sistema de Informação da UFMS, junto com o Jaime e o Diego na época, né? O Diego já formou, né? E eu e o Jaime ainda estamos no último ano, né? Vamos se formar, né? O Jaime foi meu aluno, tá? O Jaime foi meu aluno no ensino médio. Aí a gente tá fazendo faculdade junto. Para você ver, entendeu? Então é toda uma comunidade que a gente foi criando, foi se juntando lá. E lá na universidade que a gente ficou sabendo do programa do Ibiporã, certo? Nossos professores, o diretor lá, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então vocês têm ideia, têm em mente fazer alguma coisa, então essa é a oportunidade. Sobre o PTIM, a gente que mora aqui na cidade, a gente sempre soube que ia nascer algo dessa magnitude, tá, pessoal? Eu sempre soube na escola, enquanto dava aula, que ia nascer algo assim, né? Foi crescendo ao longo dos anos, até culminar em toda essa estrutura que a gente vê, grandiosa, bonita, certo? E
Parece que as coisas demoram um pouco, mas elas vão acontecendo. Então a gente viu uma oportunidade sensacional, né, quando o projeto do Ibiporã foi desenvolvido, né? Então a gente se inscreveu, certo, lá entre os 50 e poucos, né, certo? Aí a gente escreveu todo o nosso projeto, colocamos a equipe, todos nós aqui somos formados na UFMS, estudamos lá. Tem outros 2 da equipe, né, que não estão aqui, certo? Mas também é de lá também. E a gente pensava, a gente já tinha ideia de um problema a ser resolvido, certo? Que envolvia a questão de golpes, né, que as pessoas recebem no WhatsApp, falando com relação a processos, né? Então aquele golpe que a gente chama de falso advogado, certo? Então o cara recebe uma mensagem lá no WhatsApp falando, ó, saiu o teu processo aqui, mas tem que pagar a taxa. Então a gente via isso como um problema. A gente conversou com advogados e a primeira coisa que eles relatam, né? Além de, é difícil gerenciar o escritório. Tinha que ter uma ferramenta também que seja possível gerenciar de forma mais fácil, né? Então, com os meus colegas, conversando, todos nós conversamos, a gente pegou esse problema, entendeu esse problema, será que a gente pode ter uma ideia para resolver o problema, além de focar, né, o que a gente vem a desenvolver para os pequenos e médios escritórios, essa era a ideia, certo? Atingir aquelas pessoas, aqueles escritórios, aqueles advogados que costumam utilizar ferramentas genéricas, né? Usa o WhatsApp, usa o Google Drive, todas essas ferramentas de graça que estão aí, são bacanas, claro, mas às vezes dentro de um contexto de preservar a identidade, de você se comunicar de forma efetiva com essas pessoas, evitando que elas sejam enganadas, é uma coisa que tem que ser enfrentada. Então a gente entrou nessa de, vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa para resolver esse problema. Aí que nasceu esse chamado Lex Hive, né? Lex de lei e Hive de colmeia, né? Alusão à colmeia. Vai ser um sistema que em breve pode integrar outras funções, outros campos, né? E aí, essa ideia, certo? Foi bem bacana que aqui, né? Avançou demais, certo? Ela é bem bacana, que a gente começou aqui, voltou? Certo? Então a gente começou, vamos levar essa ideia lá para o Ibiporã. A gente escreveu tudo, escreveu a equipe, a gente não sabia nada basicamente de empreendedorismo, os termos, tudo. Uma coisa totalmente nova, uma experiência totalmente nova, certo? Mas fomos lá escrevendo o Lex Hive, né, como uma infraestrutura, né, de confiança para a advocacia, certo? E, cara, é interessante, né, a gente começou a experimentar a trilha, assim, imaginando que a trilha ia correr assim, meio, um pouquinho mais, a gente vai ter um tempinho para aprender legal, né, mas, cara, é uma trilha bem completa, foi pra gente, já as aulas ao vivo lá, a gente entrava no Meet, fora as oficinas, claro, as mentorias, e a gente foi experimentando, entrando num ritmo que, assim, no começo parece, nossa, é um mundo totalmente novo, uma experiência totalmente nova, gente, para nós. Experiência de mercado, tudo que a gente experimentou na trilha era novo, certo? É diferente, certo? É uma coisa que vale de fato a pena aprender, porque parece que você entra num universo que está todo ali para ser explorado, entendeu? Para você costuma ver essas coisas lá no YouTube, algumas outras pessoas falando, mas experimentar de fato toda essa ideia, todo esse universo, foi muito gratificante. E a trilha, né, proporcionou isso de uma maneira sensacional para a gente, né? Então isso é meu depoimento com relação à trilha, né? E aí o projeto foi amadurecendo, certo? Aí a gente foi avançando com o projeto, com as ideias, com as propostas que a gente vai desenvolver, né? A galera que participou, legal, né? Vou passar para o Jaime contar a experiência. A gente participava lá na trilha, levava os puxão de orelha lá nas oficinas, né? Mas assim, foi muito gratificante, foi uma satisfação imensa, tá? Para o pessoal participar. E assim, é novo, gente, é diferente, vale a pena
participar de um projeto assim como esse, porque às vezes a gente só fica vendo as coisas, né, nos vídeos, no YouTube, esse contexto de empreender, de startup, estar inserido num polo tecnológico, mas não é igual o que a gente assiste ali. Viver é muito melhor, entendeu? Porque tem coisa, aqueles termos que eles falam, pô, parece que a gente nunca vai entender, né? E é muito bacana, né, conhecer tudo isso. Agora a gente se sente bastante pertencente a esse tipo de ação, de atividade, tá? Então, e o Lex Árvore, a gente espera levar esse projeto, né, para frente, né, e tal. Aí a galera vai contar para vocês aqui como é que a gente está avançando nesse projeto, nessa trilha, né? Porque quando a gente termina o Ibiporã, a trilha continua, tá? E ela é bem longa, né? Vai lá, Jaime, por favor. Então, pessoal, o que eu tenho a comentar sobre a trilha do Ibiporã é que foi uma trilha que ajudou muito a gente. De início, como o Jonathan disse, a gente estava perdido. Por mais que a gente tinha toda a concepção da ideia, a gente não sabia muito bem como executar, e o Ibiporã forneceu assim, um passo a passo bem detalhado, né? Sequências de aulas, semanas e semanas de aulas, fazendo a gente entender segmento, mercado, concorrentes, nossos pontos fracos. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Permitiu que a gente pudesse validar nosso projeto, que a gente já sabia do potencial do nosso projeto antes de entrar no Ibiporã. Porém, foi no Ibiporã que a gente conseguiu ter a certeza de que era uma ideia que podia seguir para frente. E cada vez que você vai avançando ali nos passos ali, você vai tendo mais certeza de onde você está pisando, por exemplo. A gente tinha algumas fraquezas que antes do Ibiporã a gente não imaginava. E o Ibiporã foi revelando isso pra gente, né? Com as mentorias 1 para 1, né? Então foi uma experiência bem personalizada. Eu recomendo muito que cada um que está aqui, que faça, que tenha uma ideia empreendedora, uma ideia inovadora, que busque isso. E é isso. Sim, sim. Boa noite, pessoal. Como ele disse, eu sou mais da técnica, né? Eu fico ali nos bastidores, mas durante o programa eu tive a oportunidade de fazer a parte do contato humano, da validação, que eu não tive contato ainda, acho que nenhum de nós três teve esse contato antes, né? Com entrevistar possíveis clientes, identificar pontos fracos de mercado. Isso foi bem valioso, eu acredito que isso somou muito para a minha experiência profissional como um todo. A nossa ideia, vou detalhar um pouquinho mais, ela tem 2 pilares centrais, que é a comunicação blindada e a orquestração de tarefas dentro de um escritório. Na abordagem da blindagem do escritório, ali na parte da comunicação, o que a gente tenta resolver é o que o Jonathan já tinha comentado, o problema dos golpes, né? A gente está tentando emplacar um tipo de comunicação mais segura, um aplicativo, uma outra solução que seja fechada, exatamente, seja fechada para evitar esse tipo de contato e essa vulnerabilidade que todos os clientes dos advogados são suscetíveis hoje. Na parte da orquestração de tarefas, nas entrevistas que fizemos, na etapa de validação com os escritórios, uma dor que eles sempre relatavam era a falta de organização. Às vezes o escritório tem alta rotatividade, então sai estagiário, entra estagiário e nesse processo se perde em que etapa está aquele processo daquele cliente. Essa plataforma é para centralizar essa organização, que não vai depender de uma metodologia que dependa de pessoas. Então, o rastreio de documentação, de prazos, reuniões. Uma outra dor também é a perda de prazo. Os advogados relatam que às vezes perdem processo porque perderam o prazo de uma audiência, de uma reunião, ou da data de imputar um documento lá no tribunal. Então, a gente tenta trazer também no sistema alertas, lembretes, agenda e outras ferramentas mais, né? A gestão eletrônica de documentos, que é arquivar automaticamente os documentos ali através do uso de OCR, identificação
do que está escrito nos documentos, para saber onde ele deve ficar armazenado. Integração também com os tribunais, às vezes o advogado precisa ficar entrando de tribunal em tribunal para saber em que etapa está aquele processo daquela pessoa. Então a gente tenta trazer também essas integrações via API para dentro, né, do sistema. Então ele tem a visualização do que está acontecendo no tribunal dentro do sistema. Bom, é isso, é a parte chata. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Olha só, aqui, né, a gente até fez um slide aqui, né, para mostrar para a gente como é que a gente avançou, né, que a gente foi lá, passou pelo método, validações, narrativas, redes, disciplinas, certo? Tudo envolvendo a trilha que a gente passou aí na primeira edição do Ibiporã, certo? Então, o programa destravou todos esses conceitos que a gente não tinha, tá? A gente não tinha esses conceitos, certo? A gente não tinha conceitos de empreendedorismo. Embora a gente aprenda a programar, desenvolver sistemas, a gente também até aprende, né, a criar produtos, coisas do tipo, né, gestão de projetos. A gente ainda precisa de ações como essa, de projetos como esse que permitem a gente avançar, assim, seguir aquele caminho de sucesso que toda empresa enfrenta, toda empresa vai passar. E o resultado sempre está relacionado à sua dedicação ao projeto, se você conseguiu identificar o problema de forma bacana, certo? Se você entendeu realmente o problema que você quer resolver numa área, para alguém, para uma cidade, para um país, certo? E depois de passar por toda essa trilha sem experiência nenhuma, tá? A experiência da trilha lá junto ao Ibiporã, tá? De toda essa trilha do Ibiporã aqui no PTI, aí a gente cadastrou no nosso projeto o mesmo aqui que a gente passou aqui dentro, lá no Centelha, que é o edital de fomento, né, do Fundect, né? Para a gente ver se a gente conseguia avançar com o projeto, com financiamento e tal, certo? E a gente conseguiu, na nossa primeira tentativa, né? A gente conseguiu ser aprovado na primeira fase, tá? A gente passou na primeira fase, foram lá 1.135 ideias e 200 foram selecionadas. A gente está entre os 200 ali, certo? Valeu, gente, obrigado. Aí tem a segunda fase, né? Era até ontem, inscrição, corremos, gravamos pitch, vídeo ali, né? O vídeo é a parte mais difícil, cara. Por incrível que pareça, gravamos o vídeo, mandamos o vídeo lá, preenchemos tudinho o requisito da segunda fase e enviamos. Aí teve a prorrogação, né? A gente sabe, a gente precisa de ajustes, né? A gente mandou, o último dia enviamos. Tivemos agora todos aí que foram aprovados na primeira fase, têm a oportunidade de resolver algum problema que deixou passar, né? Assim, na esperança de conseguir a classificação nessa segunda fase e ser contemplado. E a nossa equipe, tá? Para não estar todos aqui, certo? Então, essa equipe, né? São 5 pessoas atualmente, né? Eu, o Diego ali, né? Na arquitetura, o Jaime também. Todos nós fazemos sistemas de informação, tá? A Joyce também. E o Alessandro, né? Aí aqui tá as especialidades de cada um, tá? E espero que a gente consiga, né, avançar e agradecer mais uma vez a oportunidade que o PTI, que o projeto do Ibiporã proporcionou, tá? Eu acho sensacional aqui, eu até cobro a galera aqui, né? Cobro o Vinícius. João, vamos lá. A gente precisa, a gente quer participar, a gente vê as fotos, vê lá o Instagram, pô, a galera tá mexendo. É claro, estamos envolvidos no projeto, mas a gente sempre quer participar aqui, né? Vamos visitar, fazemos as nossas reuniões na sala, né? Que a gente ganha horas, né? Para a gente participar aqui, a gente vem, faz as nossas reuniões, conhece novas pessoas, novos clientes, e é bacana, a gente sempre quer participar, a gente espera sempre ser convidado o tempo todo para estar aqui, e qualquer experiência que a gente possa oferecer, alguma ideia assim no sentido de compartilhar qualquer coisa que a gente superou, né, que a gente aprendeu, estamos aí também, tá, para ajudar quem precisar, quem nos procurar, né, a gente está aí para ajudar também, e a gente quer sempre participar aqui dentro com todos vocês, tá, então a gente vai estar vindo sempre aí quando convidados, tá, certo, pessoal? Muito obrigado, é isso, tá, galera?
Pessoal muito bacana, né? Eles foram aí um dos selecionados aí do Centelha, né? Muito por conta do projeto que eles desenharam aqui dentro da trilha que eles passaram, né? E aí é muito legal, né? O Jonathan é professor, né? Agora eu queria convidar também outro professor, né? A gente pensou aqui em trazer duas situações diferentes, né? No caso do pessoal aqui da LexHive, eles robusteceram esse projeto conforme o Jonathan disse aqui, eles não tinham noção nenhuma de empreendedorismo, né? E entraram nessa trilha exatamente para aprender isso, né? E agora a gente vai convidar aqui outra situação, né? Outro case, que é o professor Fábio. Ele já é uma pessoa que tinha noção do empreendedorismo, tinha noção de como que era um projeto inovador, né? Mas entrou na trilha para aperfeiçoar o seu conhecimento e através da sua empresa, que já era uma empresa existente no mercado, né? E aí eu vou convidar ele aqui para compartilhar um pouco com nós da trilha. Professor Fábio Bondman, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, eu não preparei uma coisa tão elaborada assim. Esse pessoal vai me fazer ficar mal na frente de vocês hoje. Mas eu queria contar um pouquinho da experiência, né, que foi o que o Vinícius me pediu, sobre qual que foi o impacto do programa do Ipiporã no meu projeto, que é Possum. Eu tenho uma loja de petiscos naturais para pet, para gatos, para cachorros, que ela iniciou em base a uma dor que eu identifiquei, uma dor própria. Eu tenho 2 doguinhos. Tá, obrigado. Tenho 2 doguinhos, o Apollo e a Aki, que são praticamente meus filhos. E eles têm muitos problemas de saúde por conta de alergias alimentares. Então, tudo que eu tenho que dar para eles tem que ser muito bem curado. Uma coisa assim, eu tenho que entender muito bem o que eu estou dando para eles. E no mercado, tudo que tinha eram produtos altamente industrializados. Então, eu comecei a procurar opções alternativas que serviriam para eles. Eu morava em Assunção, era fácil de encontrar. Quando eu mudei de volta para a fronteira, eu percebi que as únicas opções que eu tinha para comprar esses produtos eram ir para Assunção ou pedir de Campo Grande. Esses produtos demoram muito tempo em chegar. É um produto prático, de alta qualidade, mas não tem opção para encontrar aqui. Então eu comecei um negócio com isso. Eu identifiquei uma necessidade no mercado e comecei a trabalhar com isso. Quando o Ipiporã foi lançado, no começo do ano, eu já estava com esse projeto em andamento. Eu me formei em administração de empresa, sou engenheiro comercial. A minha faculdade tinha um foco muito forte, muito grande no quesito de empreendedorismo, de inovação. E tanto que hoje em dia eu também sou professor do curso de empreendedorismo. Só que eu comecei esse projeto como um projeto extra, não é o meu trabalho principal, é um dos trabalhos que eu faço. Então eu nunca sentei para realmente olhar e ver se todos os pontos, todos os passos a seguir no momento de criar um empreendimento, se eu estava seguindo eles. Eu estava fazendo isso de um jeito inconsciente, ou subconsciente, mas eu não tinha parado para colocar no papel. E eu vi o Ipiporã como uma oportunidade para fazer isso. Eu entrei no Ipiporã, eu comecei o projeto, e eu comecei a identificar qual que era o problema real que eu estava tentando entender. Em um determinado momento, eu achei que o problema não era o problema correto, que eu estava atacando um problema errado. Então, eu criei uma hipótese sobre o que estava acontecendo, e graças à metodologia do programa, eu consegui validar que essa hipótese que eu tinha estava errada, que eu tinha que mudar o foco. Não tive que mudar, graças a Deus, o cliente, que era a parte mais séria, mais, sei lá, difícil, mas tem um processo que, uma metodologia, ela te permite ver as coisas de um jeito muito mais claro. E através dessas capacitações, que eram semanais, infelizmente eu não consegui participar das oficinas, mas também as oficinas, elas entregam ferramentas que ajudam a gente a fortalecer essa ideia de negócio que a gente tem. A mesma coisa com as mentorias, que foi mencionado pelo pessoal da LexHive, onde você senta com uma pessoa e você fala
sobre os problemas particulares que você tem fora do que a metodologia, fora do que o programa, fora do que são aquelas 14 semanas intensas de trabalho, de entregáveis que a gente tem que preparar. E a gente fala dos problemas reais. O que está me incomodando? Eu estou achando que está faltando isso. Tem esse negocinho aqui que não está encaixando certo. O que eu posso fazer para mudar? E uma pessoa que já tem uma experiência de mercado, que já tem uma visão que pode contrastar um pouco com a tua, te ajuda muito a pensar. É aquilo que a gente fala, pensar em voz alta. Muitas vezes a pessoa não vai ter a resposta, mas ela vai te ajudar a chegar nela. Porque ninguém sabe mais do seu projeto que você mesmo, né? Então, o Ipiporã ele me ajudou muito nisso, a colocar tudo em papel e comparar se todas as coisas estavam andando em coerência, se estavam se juntando, se estavam se justificando, se o segmento de cliente estava certo com o que eu estava identificando como problema, se a solução que eu estava oferecendo era a solução que os clientes que eu identifiquei como segmento de mercado, eles valoravam aquilo, e também me ajudou muito a trabalhar na parte da comunicação. Então, outros problemas que eu tenho também, que um dos meus cachorros é um Blue Heeler, é um cachorro de trabalho. Ele é um cachorro que tem muita ansiedade, muitos problemas comportamentais devido justamente a essa alta energia que ele tem, que na cidade ele não pode gastar. Com os petiscos naturais eu consigo controlar a ansiedade dele, eu consigo dar uma via para ele gastar essa energia. Então não tem só a ver com saúde, também tem a ver com bem-estar. E outra coisa que eu sabia, eu achava que eu sabia, mas nunca parei para pesquisar, para ver dados reais, duros, sobre o mercado. O que está acontecendo no mercado? Mais de 60% dos lares no Brasil, por exemplo, tem um pet que é tratado praticamente como um filho. Cada vez mais as pessoas têm o pet como parte da família, não é mais um animal, é parte da família, é um filho mais. E as pessoas procuram opções de qualidade para alimentar, para cuidar, para interter esses pets. A gente está vendo também que para 90% dos brasileiros, pet é um membro da família. E os pets vão ganhando protagonismo. O mercado pet no Brasil está crescendo de um jeito assustador. Enquanto a economia do Brasil ela vai desacelerando, o mercado pet ele segue em crescimento, mas um crescimento muito, muito rápido. E o Brasil está sendo considerado hoje o maior mercado pet praticamente no mundo, no planeta. Então, desse jeito que nasce a Possum, que é uma loja que faz uma curadoria, uma seleção de produtos naturais, seguros e que tem benefícios funcionais, nutricionais para os nossos pets. Então, qualquer pessoa que chegue na minha loja, ela pode ter certeza que qualquer um dos produtos que ela vai achar lá vai ser seguro para o seu pet. Só resta escolher qual que é o melhor produto, qual que ele vai gostar mais, qual que vai satisfazer aquela necessidade que o pet tem. De limpar o dente, de descarregar a ansiedade, de dar um hálito, mudar o hálito, porque tem também cachorro que tem muito hálito. Então temos produtos, a maioria dos produtos eles são feitos no Paraguai, em uma indústria local, pelo qual a gente tem um benefício de custo bem mais alto que os produtos que são produzidos no Brasil, e uma qualidade similar ou até superior. Então, todos os produtos que vocês veem aqui são um só ingrediente. Carne é carne, carne de vaca, não tem nada mais. Peixe é o peixe. Então você sabe exatamente o que você está entregando para o seu pet. A gente tem um sistema de trabalho integrado que a gente vende diretamente para o consumidor final, mas a gente também tem um sistema de distribuição que a gente vende para pet shops, para supermercado. Hoje a gente está no Maxi, lá no Shopping China. A gente está na Dona Helena, que é o pet shop que tem no Brasil. Estamos em Aquapet, no Paraguai, de Jauaroga, no Paraguai. Também estamos em outro lugar, chegamos a entrar agora semana passada, um Petit, que é também um spa pet. Então são lugares que promovem e que valorizam muito também o que é a saúde do pet, o cuidado e o bem-estar deles. Então a nossa estrutura nos dá uma vantagem competitiva, porque a gente tem parcerias consolidadas, tem vantagem de custo local
e um modelo híbrido, né, que a gente combina a venda direta para o cliente e a venda no atacado, né? Certo? Atacado, para pet shops e até supermercados, no caso. E a diferenciação, é a curadoria especializada, então o cliente sabe que são produtos bons, um atendimento consultivo para pessoas que não conhecem os produtos e querem saber qual que é o melhor produto para o seu pet, e a proximidade com o cliente, porque a gente também participa na venda direta para o consumidor final. A gente faz através de redes sociais, por exemplo, no Instagram ou no WhatsApp, e fazemos entrega, mas também participamos de muitas feiras locais, onde a gente tem um contato direto com o cliente. A gente pode sentir a dor deles, a gente pode entender o que eles estão procurando, o que eles querem, e até muitos dos produtos que a gente vai adicionando ao longo desse caminhar, do desenvolvimento do projeto, é porque os clientes pedem. Você não tem tal coisa? Você não tem casco bovino? Ah, eu não tenho, mas eu vou achar, eu vou conseguir, né? Então aí eu vou vendo também, é um produto seguro, é um produto que vale a pena, um produto que vai ter saída, e vou testando. E muito do que eu faço hoje, mesmo já tendo terminado o programa do Ipiporã, tem a ver com essa metodologia, é pegar as informações e validar com o mercado. Porque quem sabe mais é o mercado que vai falar para a gente se esse produto ou esse serviço ou isso que a gente está oferecendo é valorado ou não. Eles vão falar para a gente comprando. E essa é a equipe, né? A minha equipe sou eu, o escravo, e são os gerentes da empresa. Foram eles que já idearam praticamente tudo isso, foi para eles que eu fiz. O Apollo faz o controle de qualidade, ele testa todos os produtos, e a Kira é a encarregada do bem-estar, então ela que faz que a gente se divirta enquanto a gente está no trabalho. Isso é um pouquinho da minha experiência, qualquer informação. E uma coisa muito importante que faltou falar, a minha empresa ela está constituída no Paraguai, ela não é uma empresa brasileira. Então, isso também é uma coisa muito importante a se ter em conta, que esse projeto do Ipiporã, o Parque Tecnológico Internacional, ele é internacional. Então, a gente somos duas cidades, somos dois países que convivemos, que moramos juntos. E era um dos medos que eu tinha, né? Quando eu cheguei, falei com a Raquel primeiro, eu falei, mas será que eu posso apresentar meu projeto? Porque o projeto está constituído no Paraguai. Desculpa. Ela falou, não tem problema nenhum, você pode apresentar o projeto. E tanto que eu apresentei, eu terminei, eu fui um dos 22 projetos que terminaram a trilha. E para mim foi um prazer imenso fazer isso, ser parte disso, né? Normalmente a gente tem muita essa diferenciação de um pode, um não pode, como que faz, e a gente fica naquela dúvida. E o bom é a gente não ficar com a dúvida, a gente perguntar, será que eu posso? Devo fazer? E às vezes nem, se a gente não quiser perguntar, pelo menos tentar. Vamos tentar, vamos provar, vamos apresentar nosso projeto, talvez seja um projeto bom. E aí, talvez algum dia até possa passar para esse lado da fronteira também, né? Dependendo das necessidades. Então, eu particularmente recomendo muito o programa do Ipiporã, ele foi para mim muito importante para definir certas coisas que eu tinha normalizado ou feito de uma forma inconsciente, mas não tinha feito aquele processo do jeito que tem que ser feito, né? Do jeito que eu ensino meus alunos que tem que fazer, mas eu não fiz. Então eu faço aquilo que eu digo, não que eu faço, né? Então eu fiz porque eu achei importante também entrar nesse jogo, vamos dizer, e eu sinto que foi muito importante para mim conseguir identificar falências no meu projeto, que consegui ajustar, consegui também identificar fortalezas que eu consegui fortalecer sobre elas, e o projeto está andando, e está crescendo cada dia mais. Então, agradeço ao pessoal da Prefeitura, do Parque Tecnológico, do programa Ipiporã, e eu recomendo muito também o programa para quem tem interesse, para quem tem algum projeto, alunos também da faculdade que tem um projeto no final de ano, que eles querem apresentar, que querem testar, né, para ver se dá certo. E aqui um pouco de informação também, se alguém quiser comprar um petisco, tamo aí. Obrigado.
Alguém tinha alguma pergunta? Eu quero saber se esses petiscos funcionam para Beagle, porque tudo que eu já comprei não serve de nada. E aí, funciona? Sim, tem osso, tem... Eu tenho duas, menino. Nada que você compra aqui, até da internet, não funciona. Vou experimentar. Um cliente prospecção aí já, né? É isso aí. Mas é isso, pessoal. Assim, a gente trouxe esses dois exemplos para vocês, né? Muito porque da diferença que tem em cada um dos projetos, né? E assim, principalmente também reforçando o que o professor Fábio falou aqui. O Iviporã, ele é um programa que ele é de pré-incubação e que ele é tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Ele é para a fronteira, né? Então eu sei que tem muitos alunos aqui paraguaios, né? Então fiquem à vontade para submeter os projetos lá. Podem submeter em espanhol. A gente tem o Fábio aqui que vai avaliar todos esses projetos, né, Fábio? Mas, desculpa, uma coisinha mais que eu esqueci de falar, mas eu acho importante também. Outra das dúvidas que eu tive, né, o meu projeto, enquanto ele não tem inserida a tecnologia dentro do projeto. E foi uma das dúvidas que eu tive. Será que eu posso candidatar no projeto também? Mas eu tenho a prospecção de migrar para o e-commerce. Então, hoje em dia eu vendo online, mas eu vendo com as plataformas tradicionais que já existem. Mas eu quero migrar para um modelo de uma loja online. Então, faz parte do processo de crescimento e isso também é avaliado na seleção dos projetos. Então, só para o pessoal saber. E é importante reforçar isso, porque a solução, ela não é só tecnológica, né? Não existe só solução tecnológica, ela pode ser uma mudança de processo, uma mudança de abordagem, né? A inovação, ela surge disso, né? Então, a gente trouxe esses dois cases para vocês, esses dois exemplos, mas agora vocês querem saber o que é esse Iviporã, né? Como é que vai ser essa trilha, por que Iviporã, qual que é o significado disso aí? Então eu queria convidar agora o nosso superintendente gestor, o João Caetano, que vai explicar para vocês um pouquinho sobre o que é esse programa e como que vai acontecer essa trilha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aí mais uma vez aí no Parque Tecnológico Internacional, tá? A Casa da Inovação na Fronteira, aqui em toda a nossa região. É um prazer. A gente tem aqui, sempre aqui no MS a gente tem aquela brincadeira, né? Eu cheguei aqui quando era tudo mato, né? E é um pouquinho disso, mas a gente está auxiliando, dando suporte, apoiando a implementação do Parque Tecnológico há mais de 3 anos, né? Então ver as coisas acontecer, ver vocês aqui, ver os caras da LexHive, né? Outros colegas aqui, a gente tem aqui 3 projetos aprovados no Centelha, né? Então eu tenho o Rafael, que apesar de não ter passado pelo Iporã, é um parceiro que está aqui conectado no parque, né? Um super cara, né? E digo isso porque a gente entende que a inovação se faz com as conexões, e o parque é o principal, vamos falar assim, ambiente para isso agora. A Alice também está com um projeto muito bacana aprovado no Centelha, né? Também tem uma relação muito bacana com a Universidade Federal da Grande Dourados, né? Propondo uma solução para a zona rural, né, Alice? Os caras da LexHive, a gente tem 9 projetos aprovados no Centelha. Aqui depois eu vou falar um pouquinho do número, né? Mas assim, o Centelha é o principal, vamos falar assim, programa de financiamento de projetos nessa fase de ideação, onde os projetos precisam ser testados, colocados no mercado, né, inseridos, né, no mercado. Então, no estado é o principal projeto, para esse tipo de projeto, está em fase de ideação, né, de pré-incubação. E aí, essa é a 3ª vez que existe o Centelha aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente teve aí 6 inscritos, na primeira edição, ele é bienal, a cada 2 anos que acontece, tivemos 6 inscritos, depois tivemos aqui de Ponta Porã 6 propostas submetidas lá no Centelha, isso aí 2018, 2019, se não me engano, depois tivemos mais no Centelha 2, 2 propostas, e aí com esse trabalho, né, que é um trabalho do Parque Tecnológico, mas de todos os parceiros que aqui estão, é um trabalho da Universidade, do Instituto Federal, da UEMS, da UFGD, da UFMS, né, das universidades que estão agora conosco também do Paraguai,
né? É um trabalho do SEBRAE, do SENAC, do SENAI, que são parceiros aqui no parque do ecossistema de inovação, para que depois, ao longo do processo da trilha, vocês vão também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do que é o ecossistema de inovação, né? Foi esse trabalho conjunto fez com que nessa última edição do Centelha, né, no Ponta Porã tivesse 117 projetos inscritos, né? E isso em pouquíssimo tempo, né? Bem dizer assim, do Iporã para frente foram 3 meses, né? E isso é um número relevante para nós. Nós saltamos para a segunda colocação no estado do Mato Grosso do Sul de propostas inovadoras. A gente comentava aqui, o Vinícius e eu hoje, né, que no IP1 a gente não tinha ninguém. Hoje nós temos 30 projetos do IP1, né, 22 que chegaram até o final, fora os outros que não foram selecionados, mas que também vão ser abraçados em algum momento, né, chamados para fazer as capacitações, para melhorar os projetos. E agora, né, a gente espera aí um vasto número de inscritos, né, que a gente possa selecionar mais 30. Então vai se criando uma rede, né, de parceiros. Estava conversando com um colega aqui, que está vindo aqui a primeira vez, aí, o Bruno, né, e aí ele, pô, cara, mas tem o pessoal aqui da programação, tem o pessoal... Né, aqui que é o lugar, né, desses malucos se encontrarem, né, ou dos inconformados se juntarem. Então é muito satisfatório a gente estar participando desse processo, tá? Eu queria fazer aqui 2 colocações antes de apresentar aqui para vocês rapidamente a forma. O Vinícius vai apresentar mais detalhadamente a forma de inscrição, mas eu queria fazer duas ponderações. A primeira é sobre essa turma do Centelha que eu já comentei com vocês, né, que estão na segunda fase. São 9 projetos aqui em Ponta Porã, tá? Os caras tiveram 15 dias para escrever na segunda fase, então foi algo muito rápido, também nos pegou de surpresa, e a gente acabou ficando devendo um suporte maior para esses projetos aqui, principalmente aqui de Ponta Porã. Então, com esse tempo que a gente vai ter hábil, daqui até o dia 30, tá? Eu quero deixar o parque fazer o compromisso. Nós já estamos organizando aí pelo menos dois encontros aí de tira-dúvidas, tá? De maneira virtual, para que todo mundo possa participar, mas a gente vai criar aí uma rede com esses grupos aí para a gente também poder trocar, poder melhorar, agora que a gente tem um pouco mais de tempo. Outra situação é oferecer também o espaço do parque, principalmente do audiovisual, tá? Para que vocês possam fazer o pitch, né? Sendo que dessa vez agora o pitch, que é a apresentação do projeto, é obrigatória. Na fase 1 não era obrigatória, mas na fase 2 é obrigatória. Então a gente vai colocar à disposição, aquele camarada lá que está entrando ali, que vai ficar responsável por isso, né, para a gente agendar os pitches dessa turma, Fábio, para o Centelha, né, para a segunda fase do Centelha, agora que a gente ganhou mais tempo, né? Então dá para fazer um texto legal, colocar lá no TP, ler certinho, com calma, né? Fica outra frente. E uma outra situação que eu queria colocar também para vocês é a seguinte: a equipe do Parque Tecnológico, mais parte da equipe do Ecossistema de Inovação, vai ser capacitada agora, nessa próxima semana, para ofertar o serviço do Inova Simples, né? A gente já tem a sala do empreendedor aqui em Ponta Porã, aqui na secretaria, que fica aqui no parque, né, no andar superior, que faz todo o serviço de e-mail gratuito. E o Inova Simples é a categoria empresarial para as startups, né, que você abre o seu CNPJ, você tem um período ali de carência para você não pagar tributos, né, e aí você consegue concorrer a outros tipos de edital. Tá? Então esse vai ser a nossa turma vai ser capacitada agora ao longo desse finalzinho de mês, e para o mês de setembro a gente já vai estar ofertando esse serviço para vocês que queiram se formalizar, tá? Tudo de forma gratuita aqui no Parque Tecnológico. Então acho que isso é 2 situações pontuais, tá? Que a gente está fazendo um compromisso aqui com vocês para que possa avançar e que o projeto possa cada vez mais dar frutos, né? Como eu disse, a gente chegou tudo mato e agora o negócio já está florescendo rápido demais. Pessoal, acho que vai ter que passar aí, bola. Aí. Tá, sobre o PTI, né? A gente inaugurou 13 de março, né? Estamos recém-completados 5 meses. Essa estrutura, o PTI é um ambiente de inovação macro, né? Sobre esse ambiente ficam mais 2 ambientes de inovação, um que é o CEIMP, que é essa parte do térreo. Tá? Aqui acontecem a parte de qualificação e
e cursos, né, profissionalizantes. O CEMP é o Centro de Cultura, Empreendedorismo e Inovação, né, e o Parque Tecnológico é o ambiente onde acontece, né, um ambiente de negócios, de empreendedorismo, né, de gestão, né, de tecnologia, de inovação. E o CEMP é de qualificação, de formação, sobretudo voltado para a economia criativa. A gente tem 3 espaços aqui, 3 laboratórios que a gente chama. Um é de gastronomia, que é a Cozinha Escola, um outro de moda, né, que vai iniciar as capacitações em breve, e também temos o laboratório audiovisual, né? Então são 3 grandes frentes de capacitação. Além disso, uma série de outras ofertas que a gente vem fazendo e vem trazendo junto com todos esses parceiros que a gente mencionou. Aí temos um outro ambiente, né, de inovação, esse lá no assentamento Itamaraty, que está em fase de implementação, que é o Casarão, o Complexo de Formação, Bioeconomia e Inovação para a Agricultura Familiar, né, que tem uma parceria com o FGD, com outros parceiros, e esse está em fase de implementação, voltado propriamente para qualificação e para o fomento da inovação para a agricultura familiar, tendo em vista todo o potencial que existe. Então, nesses 5 meses de Parque Tecnológico, o público estimado que já passou por aqui é mais ou menos 3.000 pessoas. Tá? Nós já capacitamos em cursos, oficinas, workshops, mais de 500 pessoas, entre cursos de curta duração, média duração. Né? Nós temos hoje com o Parque 17 parcerias firmadas, entre essas que eu mencionei, de instituições de ensino superior, o Instituto Federal, empresas brasileiras, empresas paraguaias. A nossa última parceria firmada foi com a Associação Comercial e Empresarial aqui de Ponta Porã, e a gente já está em conversa também com a Câmara de Comércio. Tá? Por quê? Porque a gente precisa ofertar cursos que vão de encontro com a necessidade do mercado. Né? Então, hoje iniciou uma turma, para vocês terem uma ideia, na verdade, hoje iniciou uma turma de assistente administrativo para o primeiro emprego, que tinha uma faixa etária a partir de 14 anos, que é um pouco difícil, nas ofertas sempre vem com 16 anos, né? 60 jovens. Nós estamos tendo agora à noite, essa foi uma das primeiras demandas que veio da Associação Comercial, uma turma de auxiliar de recursos humanos, acontecendo em parceria com o SENAC. Está acontecendo agora à noite. Isso foi fruto da parceria da associação. Nós chamamos, olha, o que vocês precisam com esse portfólio aqui que o SENAC tem. Olha, desse daqui, esse de recursos humanos, tem uma necessidade grande. O apelo vem do mercado para a gente poder ofertar aqui. É uma turma de quase 30 alunos. Tá? Então, hoje nós temos 17 parcerias firmadas. Eu estimo aí que próximo a 46 eventos a gente já realizou aqui ao longo desses 5 meses. Tá? Nós tivemos, esse é um número que eu já citei, que nos orgulha muito, 117 projetos, né, na primeira fase submetidos no Centelha, 9 aprovados na primeira fase aqui em Ponta Porã, e os canais de comunicação do parque, esse é um número que a gente gosta de frisar, porque é a forma, é o canal de comunicação que a gente usa aqui. A gente tem um site, né, mas o site é muito mais para direcionamento, para você fazer as inscrições. João, como é que eu fico sabendo das coisas que acontecem aí? É no Instagram, gente. Hoje em dia, né, a gente tem parceiros, sabe o Tião aqui, que tem site, tem podcast, trabalha, né, com imprensa escrita também. A gente tem essas parcerias, mas o Instagram é onde tem todas as informações acontecendo em tempo real, porque a coisa é muito dinâmica. Aí a gente já passa mais de 1.200.000 de interações aí, mais de 12.000 seguidores aí de forma orgânica nesses 5 meses de atuação. Tá, sobre o Ipiporã, né? Ipiporã, né, na verdade é Ipiporã, né, que significa boa origem, né, um bom caminho em Guarani, né? É um programa de pré-incubação promovido aqui pelo Parque Tecnológico, né, voltado para ideias e projetos inovadores em estágio inicial. Ponto, né? Então, se você tem uma ideia ou você conhece alguém que tem uma ideia, aquele cara meio professor Pardal, né, e nunca pensou em tirar aquilo do papel, esse é o lugar. Tá? Essa é a oportunidade. Se vai dar certo ou não, vai depender, né, do rendimento que ele vai ter ao longo e das descobertas, né, Fábio, que ele vai ter ao longo da trilha, né, do reposicionamento, ou como a gente chama aqui de
pivotagem, né? Às vezes você está pensando que é uma coisa aqui, mas ao longo da trilha você percebe que você tem que voltar um pouquinho mais para cá para fazer mais sentido aquela sua proposta. Esse é um formato híbrido, né? A trilha ela está em 10 semanas, tá? Essa de 14 semanas foi a primeira edição, que aconteceu com outro parceiro. Hoje a nossa parceria central é com o Sebrae, né? Então ela vai ser em 10 semanas, tá? Reúne lados de aprendizado, mentorias individuais, oficinas práticas e benefícios ofertados aí pelo parque e pelos parceiros. E aí eu estava comentando aqui com o Vinícius sobre a necessidade também, né? Os meninos aqui da primeira edição do IP, foi fornecido um voucher para eles de utilização dos espaços aqui do parque, né? Então eles têm a possibilidade de vir aqui e acessar os espaços para fazer algum tipo de reunião, enfim, ou para estudar, desenvolver propriamente o produto. E agora para a segunda edição a gente está pensando em alterar isso daí. Depois a gente vai conversar e ver a possibilidade de já liberar esse acesso já para os 30 iniciais, os projetos iniciais, para que tenham acesso pelo menos ao uso de coworking, esses espaços. Tá? Hoje os apoiadores na execução é a CERT, tá? A CERT vamos falar assim, a referência em implantação de ambientes de inovação no Brasil. Hoje o Parque Tecnológico ele tem um contrato com a CERT, um contrato de implementação de gestão e governança do Parque Tecnológico. É essa fundação que fica em Florianópolis, que faz toda a orientação de como a gente deve fazer essa construção, né, de gestão e governança, de modelagem. Né? Então, uma operação assistida, a gente conta com os melhores experts do Brasil, tá? E também por isso, né, que as coisas aqui no Parque Tecnológico vêm dando muito certo. E claro, também por a gente trabalhar muito, né, Boller? De manhã, à tarde e à noite, né? E outra questão, outro grande parceiro é o Sebrae. Agora o Sebrae entra, né? Ele vai ser o mentor metodológico, é o que vai ter o direcionamento da trilha, a criação da trilha vai ficar sobre a responsabilidade do Sebrae, né? Que também é uma referência dentro do empreendedorismo brasileiro. Tá? Os objetivos do programa. Né? Então, o primeiro é criar um espaço onde você possa testar, errar e melhorar. Né? A gente vai te dar ferramentas para isso. Te ajudar a transformar uma ideia em negócio estruturado por meio da orientação prática. Né? Então, a ideia é que vira um negócio. Então, tem que ter um sentido, né, de criação de um produto, de uma solução, né, algo que vá ser colocado no mercado, ou pelo menos testado, né, ou com essa intenção. Tá? Conectar você às pessoas que podem impulsionar a sua jornada. Aqui eu já percebi ao longo da jornada do IP1, né, o relacionamento aí, bom relacionamento entre os colegas, saindo até para tomar um chopinho, se conhecendo, né? Então vai te conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Que é trabalhar em projetos de inovação, que vai estar ligado à área de tecnologia, né? Que vai estar ligado na área de soluções incrementais, enfim. E também de outras empresas, né? A CERT traz essa possibilidade também ao final da trilha de fazer conexões com empresas, né? E com stakeholders que vão, de repente, ajudar, né? Ou, quem sabe, até financiar a parte da sua proposta ou a sua proposta. E estimular o fortalecimento dos projetos, né? Para submissão não só do Centelha, mas outros projetos de fomento de inovação, né? Então, quem pode participar? Ideias e projetos em produtos, serviços ou processos, né? Soluções inovadoras e de impacto de qualquer segmento, né? Em estágio de ideação ou em validação. Se eu já tenho um protótipo, mas ainda não entrei no mercado, é válido também. Você está um passo à frente daqueles que só têm a ideia na cabeça, então pode participar. E tem aqui, são pessoas em Ponta Porã, Pedro Roca Baleiro, e também a gente pretende aí abrir, aí, na medida do possível, vagas para as regiões. No IP1 nós tivemos a participação de uma menina de Dourados, ela vinha toda
encontro presencial, participou de toda a trilha, então em Dourados ela vinha para cá. Então eu acho válido também, porque o processo de inovação, o Parque Tecnológico é um catalisador de desenvolvimento regional, a gente não pode ficar preso a cidades, a limites. Tá? Então, que tenham busca de conexão, capacitação e desenvolvimento e disponibilidade de participar desses encontros periódicos. Né? Só vai funcionar se participar da trilha de fato. Né? Então, é um compromisso, né, João? Senão não dá certo. Né? Agora, se você... Muito boa a sua fala. Se você participar, você vai colher os frutos. Tá? A trilha tem duração de 10 semanas, vão ser 30 vagas. É um programa híbrido, na sua maioria encontros online, tá? Mas também a gente sempre faz questão de trazer os encontros presenciais, na maioria das vezes, aqui. Tá? A gente entende que essa conexão também, esse momento de vocês trocarem aqui é muito importante e também sair um pouco das telas, enfim. Então, híbrido. São aulas online e também encontros, mentorias e encontros presenciais aqui em determinados aspectos e temas mais macros, né? Há uma metodologia mão na massa, ou seja, vocês precisam ter entregas, né? O João também falou aqui, que precisa cumprir etapas, né? Então você tem uma aula, você tem um período ali para você fazer uma atividade, fazer essa entrega, assim também vai acontecer. As aulas são síncronas, né? Semanais, de no máximo 2 horas, e também terão as mentorias individuais, ou seja, o acompanhamento individual de algum dos mentores da nossa rede de mentores, que em sua grande maioria são empreendedores e professores universitários, e também as oficinas práticas que eu mencionei, que serão aqui no Parque Tecnológico. E no final, a gente tem o grande dia, que é o Demo Day, que é a apresentação, né? Você passa pela trilha, vai validando o seu produto, né? Vai melhorando, e aí depois você apresenta ele aqui no dia final, aqui no Demo Day final. Tá? Então, os benefícios oferecidos pelo programa são mentorias, né? Então, são sessões exclusivas de mentoria individual para alavancar o projeto. É aquele momento que você assistiu a aula, você leu o material, você fez a atividade, mas ficou com dúvida, é a hora que o mentor entra para... Olha, fiquei com dúvida em relação a isso. As capacitações, né, que são as aulas sobre empreendedorismo, inovação, outros temas relevantes para o desenvolvimento do empreendedor e do projeto, né, e os benefícios do PTI aqui, que é o acesso aos espaços aqui, a participação de eventos, né, e ao longo as oficinas, treinamentos e conexão com outros atores. E assim, ao longo da própria trilha do Ipiporã, o parque não para. Então a gente vai tendo outras atividades também, podem vir a servir correlatas na área de empreendedorismo, de inteligência artificial, né, na própria área do design gráfico, que a gente estava ofertando esses dias atrás, cursos, enfim. Ficar ligado nas oportunidades, que muitas das oportunidades às vezes não vão estar nem ligadas ao programa, ao IP, vão ser um a mais que vai estar acontecendo aqui no parque. Então fica ligado nas possibilidades. Tá? Então, o PTI é o primeiro parque tecnológico de Ponta Porã, ele oferece uma estrutura de ponta para as empresas pré-incubadas, né? E ao participar do Ipiporã, você passa a integrar aí o ecossistema do parque e todas as suas funcionalidades. Então, o parque também, como a gente costuma dizer, esse ambiente catalisador é um ambiente de conexão entre as instituições, entre vocês, os empreendedores, entre as ideias, né, entre o poder público. Então, é aqui que as coisas tendem a acontecer e vêm acontecendo dentro do campo do empreendedorismo e da inovação. Tá? Então, a gente tem as mentorias também, né, que são personalizadas, né, individuais, que é, como eu disse, aquela hora que às vezes dá um nó na cabeça, né, Alice, você estava falando ali do projeto, puxa vida e tal, né, esse suporte que às vezes vai te dar o direcionamento, né, certo para onde você tem que ir. Tá? Então hoje é o lançamento, esse é o cronograma, tá, pessoal? Hoje é o lançamento, a gente está feliz pra caramba, eu falo por mim, mas falo por toda a equipe também, tá? De ver tantas pessoas interessadas, né? E assim, a escada sendo cada dia um degrau a mais, né? E eu acho que isso é fruto desse trabalho coletivo. Então, lançamento hoje
as inscrições iniciam hoje com esse lançamento, né? Do dia 18 ao dia 1º de setembro, tá? As avaliações, elas vão do dia 3 ao dia 15 de setembro, né, dos projetos inscritos, e a divulgação dos projetos aprovados no dia 16 de setembro. Por que esse cronograma apertado? Porque chega lá no final do ano, é muito mais apertado. Então, como são uma trilha de 10 semanas, a gente tem mesmo... E assim, o Jonathan falou uma coisa legal, porque assim, cara, entrou, vai ser correria mesmo. Tem um aspecto de correria que até para você ter mais maturidade para lidar com o seu projeto, né, para você crescer enquanto nível de empreendedor. Então, vai ter atividades, vai ter entregas, vão ter aulas e encontros presenciais, então essa é por isso também do cronograma. E a trilha inicia aí no dia 22 de setembro, a previsão, tá, para a aula inicial, até o dia 19 de novembro. Tá? E aí a gente vai continuando fazendo um monitoramento, né, semestral aí, a partir de 12 de janeiro aí, do ano que vem. Tá? Então, há espaço para uma prorrogação de tipo de última hora do Centelha, né? Não contem com isso, a gente não está pensando nisso nesse momento, a gente está pensando em trabalhar dessa forma, porque também a gente, como eu disse, tem parceiros, né? A gente acordou isso com o Sebrae, eles têm cronogramas, agendas, enfim, né? Então envolve um outro parceiro que às vezes fica além das nossas possibilidades. Então o cronograma ele tem pouquíssima flexibilidade, eu não posso dizer que está talhado em pedra, que não vai ser alterado de forma alguma, mas nesse momento não é o nosso objetivo, tá bom? Então esse é o cronograma geral do programa. Tá? Então, o envolvimento do ecossistema, né? A gente tem aí a avaliação das propostas, condução de oficinas, né? O surgimento aí das ideias inovadoras, divulgação e promoção, né? Realização da mentoria, tudo isso, né, vai estar se conectando aí dentro do fortalecimento da tua proposta. Tá? Então, quais são os pré-requisitos para participar? Tá? É ter pelo menos 16 anos no ato da inscrição, não é necessário CNPJ, tá? Na inscrição lá, você vai poder escrever o seu CPF ou sua cédula, né? Então, do Paraguai, então tem essa possibilidade de trabalhar com os documentos do Paraguai, então divulguem isso, tá? Também para os irmãos que existe essa possibilidade. O pré-requisito é ter uma ideia inovadora, né? Estar em estágio de ideação ou validação dessa ideia e ter sede aí em algum desses municípios, né? Amambaia, Antônio João, Aral Moreira, Douradina, Dourados, Laguna, Ponta Porã, Pedro Juan Cavaleiro e Sarrapitã. Tá? Então, sobre ter uma ideia inovadora, vamos lá sobre isso. Né? Ter uma ideia inovadora é algo bastante amplo, né? A gente busca soluções que possam estar conectadas com o mercado, que tenham relação com a tecnologia só? Não. Né? O Vinícius falou aqui, pode ser uma solução, uma inovação incremental de algum produto ou de algum processo, né? Então, é válido também. Né? Então, vamos colocar assim, abram a caixinha aí das ideias, né? Não tenham vergonha de inserirem as suas propostas, né? Então, para que a gente possa selecionar, avaliar, às vezes aquilo que você está pensando, fala, isso nunca vai dar certo. Não, o não você já tem, tente. Tente, porque por trás dessa ideia pode estar um grande gênio ou gênio aí, e você às vezes fica com medo de apresentar isso. O momento de fazer isso é agora, tá? Com o programa. E vamos lá para a submissão da proposta. O Vinícius vai fazer a condução agora, né, para explicar para vocês como é o passo a passo para fazer essa submissão. E aí a gente já vai passando para o encerramento. Vamos para o nosso surpreendente, pessoal. Bom, vamos lá então, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como vai ser a submissão dentro da plataforma que vocês vão fazer esse preenchimento do projeto, tá? O João aqui falou bastante, né, de o que é a Eviporã,
do que é uma ideia inovadora, né? E aí, muitas vezes você está ali naquela dúvida, não sabe se a sua ideia é realmente inovadora ou não, né? Coloca na proposta, né? Vocês no mínimo vão ter um feedback, né, por parte dos avaliadores dizendo, né, o que você tem que melhorar naquele teu projeto, se aquele teu projeto é inovador ou não, né? Então, vocês vão ter esse retorno, esse feedback por parte dos avaliadores, tá? Primeira coisa de tudo, né? Obviamente, leia o edital de regulamento, né? Lá dentro da landing page, dentro do site de Ipiporã, vai ter um link direto onde vocês possam ler o edital, possam ler o regulamento. É extremamente importante, né, que passa ali o olho, né, para entender como é que vai funcionar a trilha, quais são os principais regramentos, né, para entender também a proteção da sua ideia, do seu projeto. Tem muita gente também tem isso, né, às vezes eu não vou submeter porque vai que alguém toma a minha ideia, toma meu projeto e lança na minha frente, enfim, né, a gente tem toda essa preocupação, né, tem toda essa visão de proteger os projetos que são inscritos dentro da nossa trilha, tá? Olhando mesmo. Então aqui algumas dicas, né, de preenchimento dentro da plataforma, a gente já vai entrar nela, tá, pessoal? Então assim, clareza e objetividade, né? Apresente a ideia de forma clara e direta, evitando jargões complexos. O que é isso aqui? Muitas vezes, né, a gente tende, né, principalmente a gente tem algum tipo de formação, algum tipo de qualificação, a gente tende, né, quando vai explicar o projeto, de aprofundar muito na linguagem técnica, né? E isso, para outra pessoa que é técnico, que está ouvindo, né, a pessoa ela vai compreender bem. Mas e quem não é técnico, quem não entende do que você está falando? Essa pessoa vai ter uma certa dificuldade de compreender aquilo que você está dizendo, né, ou que você está ali escrevendo, no caso da submissão da proposta, né? Então é muito importante que a gente sempre tente traduzir, né, para a linguagem comum, digamos assim, aquele nosso projeto, para que todos, né, que possam ler, que possam avaliar, e até quando você for apresentar para um público, você tenha essa facilidade da pessoa compreender aquilo que você está dizendo, né? Então uma dica muito importante. Pesquisas e dados, né? Inclua dados e análises que demonstrem a necessidade do mercado e o potencial de crescimento. Isso aqui é muito importante quando vocês forem submeter o projeto, pessoal. Faça uma pesquisa. Hoje a gente tem a inteligência artificial aí rodando a full a nosso favor, né? Então, assim, uma dica essencial aqui que utilizem a inteligência artificial, tá? Para escrever a redação do seu projeto. Obviamente, sempre acompanhando, né? Validando se aquela informação que a IA deu ela é verdadeira ou não, porque tem muito disso também, né? Sempre peça a fonte dessa informação, né? Para que você possa validar, ver se é real ou não, né? Mas é muito importante que você, principalmente quando você vai descrever o problema, que você traga dados reais, né? Dados desse problema que você está trazendo uma solução, desenvolvendo uma solução, né? Porque isso vai dar muito mais robustez e realmente vai brilhar os olhos daquela pessoa que está lendo, né? Pô, realmente isso aqui é um problema, realmente isso aqui, o que ele está dizendo aqui é verdade, né? E peça feedback. Se possível, peça para alguém que revise o formulário para garantir que está claro e completo antes de enviar. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente também fica ali envolvido, né, na inscrição do projeto e de repente uma visão externa sempre é muito importante, né? Uma opinião externa de uma pessoa que não está te acompanhando para ver se realmente aquele teu projeto está... Até nessa questão que eu falei lá em cima da clareza e objetividade, né? Ele está claro? Realmente a pessoa consegue entender aquilo que eu escrevi? Será que eu não estou sendo muito técnico aqui? Será que eu não estou aprofundando muito? Então a ideia é que você tenha esse feedback das pessoas. Ele é só a hora que ele quer, Boller. Acho que hoje ele está... Não, pode voltar. Aí, acho que é isso. Então aqui, outras dicas, né? Equipe e conquistas. Isso aqui, pessoal, é interessante porque a gente fala aqui, destaque a experiência e habilidades da equipe, evidenciando por que estão aptos a executar o projeto. Tá, mas é obrigatório a equipe? Então eu preciso de mais uma pessoa? Não. Não é um requisito obrigatório, mas é um requisito, na verdade é uma situação que enriquece o seu projeto, né? Quando você tem um projeto, por exemplo, no desenvolvimento de um aplicativo, e eu, por exemplo, que sou administrador, eu não sei como programar um aplicativo, como construir um aplicativo. Mas, de repente, se eu convido o Josué, que tem essa noção e que é um especialista nisso, quer dizer, ele vai fazer parte de uma equipe, ele já vai robustecer um projeto. Quando alguém for avaliar, quando a pessoa externa for ver, não, peraí, os caras estão preparados mesmo, eles construíram uma equipe para isso.
como é aqui, por exemplo, o exemplo pessoal da Relax Hive, né? Vocês perceberam ali que cada um tem uma especialidade, tem uma divisão dentro do projeto que cada um executa uma atividade, né? Então isso traz uma credibilidade, traz uma robustez ao projeto e aí para quem está lendo gera muito valor, né? Tem outras dicas aqui, bota uma para mim, bola. Releve a motivação, explique por que vocês estão envolvidos nesse projeto. Isso aqui é interessante porque, assim, isso vai mais da parte de convencimento, digamos assim, né? Que é você convencer aquela pessoa que está lendo da sua proposta de valor, né? Dos seus valores, dos seus princípios e por que você acha que aquela dor resolve um problema muito real do mercado, né? De que maneira você pretende dar continuidade com esse projeto. Isso também é algo que convence, né? E é muito importante que isso esteja na redação de vocês, né? Adapte ao público-alvo. Tenha em mente que os avaliadores podem não ser especialistas em seu setor. Isso volta naquela dica anterior, que é o seguinte, nem todos os avaliadores, né? E não tem como a gente mapear todos os projetos que vão ser submetidos, né? Então, assim, obviamente, os projetos pós-inscrição estão sempre direcionados a especialistas, né? Mas nem sempre a gente vai ter um especialista na área que o projeto for inscrito. Então, por isso, é muito importante que a linguagem desse projeto esteja de uma maneira que qualquer pessoa possa entender. Pelo menos o intencional do projeto, o que ele vai entregar de resultado, o que ele vai entregar de benefício. Isso tem que ficar muito claro e numa linguagem muito simples. Pode passar, amor. E aí vamos lá para os critérios de avaliação, né? Então, todos os avaliadores, eles recebem essa orientação, né? E todos se embasam nisso para avaliar os projetos, né? Começando pelo problema, né? Então, ele identifica o problema real proposto no mercado, claro, com relevância ou urgência, né? A solução, né? Onde ele vai analisar a proposta de valor que será entregue para quem e como resolve esse problema, né? Tecnologia diferenciais e impacto. Verifica o que torna a solução única e competitiva. Inovação aplicada, vantagens frente ao que já existe e potencial de gerar impacto positivo, social, ambiental ou econômico. Isso aqui é muito interessante, pessoal, que esteja claro ali na sua subvenção, que é essa questão aqui do diferencial, né? O que de repente você tem uma solução, tá, mas o que ela tem de diferencial, porque tem isso também. Às vezes você pode trazer uma solução de algo que já existe no mercado, mas que você tem uma outra abordagem que resolve ou aprimora aquilo que já existe. E aí você vai explicar do porquê que o que já existe no mercado, o teu ele é mais vantajoso, né? Ou ele diminui em tempo, ou ele melhora o processo, né? Enfim, você vai relatar isso aqui. E a equipe, né? Considera a capacidade de execução, complementariedade de perfis, experiências, comprometimento e alinhamento da equipe com o desafio escolhido. Isso aqui volta a frisar lá. Ter uma equipe é obrigatório? Não. Mas quando você tem uma equipe, o teu projeto traz uma robustez muito maior, né? Se você tem especialistas em várias áreas, significa que o grau de sucesso que o seu projeto pode alcançar, ele é maior. Pode passar, agora. Mais um. E aí, vamos lá. Antes de entrar na plataforma, eu gostaria aqui tem inclusive um membro do NIP ali, e eu gostaria de fazer aqui um adendo que, na primeira edição, a gente teve eu não digo até desafio, mas uma forma de trabalhar um pouco mais manual, né? E a gente trouxe essa dor para o nosso Núcleo de Inovação e Planejamento Estratégico, que é o NIP, né? Um órgão aí da prefeitura que trabalha com inovação, e trazendo essa dor, a gente hoje conseguiu desenvolver um sistema próprio do Viporã. Então, um dos grandes diferenciais hoje do Viporã é que temos um sistema próprio que centraliza todas as atividades. Então, vocês vão fazer a submissão do projeto numa mesma plataforma, a avaliação vai ser na mesma plataforma, vai ficar tudo centralizado lá, né? E isso foi graças à equipe de programação do NIP, presente hoje lá. Então, assim, gostaria de agradecer aqui em nome da superintendente do NIP, a Graziele, e do diretor do NIP, o Matheus, né, que foi quem coordenou esse projeto aqui junto à equipe de programação, né, e assim, trouxe esse diferencial para nós, achamos que é uma coisa que a gente já vem
já vem ouvindo de outros municípios, de outras pessoas, dessa nossa maturidade tecnológica e inovadora, e muito passa por esse núcleo que nos dá total suporte nas atividades do Parque Tecnológico, tá? Então, hoje a gente tem a plataforma própria, né, onde vocês vão fazer o cadastro. Pode passar o próximo slide, Boder. E aí, iniciando aqui, então, né, pelos dados pessoais, né? Então, aqui vocês vão pôr aí aquele de praxe, né, o seu nome, né, a data de nascimento, né, seu CPF, e conforme o João falou, aqui a gente vai ter a opção de você pôr a sua cédula também, né, para quem for Paraguai, né, gênero, né, aquela parte de praxe. Inscrição do processo de CNPJ. Vamos lá, então aqui você já vai detalhar um pouco mais sobre o seu projeto, né? Então você vai dizer ali o nome do seu projeto, e aí que nem eu falo para vocês, pessoal. A IA, às vezes eu mesmo sou um cara muito indeciso, né? Então às vezes a gente fica ali, qual nome escolher e tal, e a IA ajuda muito a gente nisso, né? De escolher um nome, né? De trazer uma identidade, né? Correlacionar principalmente com o projeto. Então isso é muito interessante. E é importante você trazer um nome para o projeto, porque isso também traz credibilidade. Quer dizer, pô, aquele cara ele parou para fazer aquilo, ele realmente tem um negócio que ele quer desenvolver, né? Então, assim, aí você vai descrever teu município, né? Aí o CNPJ e a página web. Isso aqui, pessoal, como está descrito ali, é se houver, né? Não é uma obrigatoriedade. Esses dois aqui, a princípio, não contam pontos, tá? Não é uma coisa que vai fazer, quem tiver vai estar à frente, não. Mas a página web, por exemplo, ela é muito importante, caso o avaliador precise acessar, ele vai ter essa informação aqui, né? Então, eu estou aqui, mas eu quero entender um pouco mais sobre o projeto dessa pessoa. Se você tiver uma página no Instagram, uma página no Facebook, enfim, que você apresente de seu produto, que você apresente até a sua própria ideia, vai ficar muito mais fácil de entendimento, né? E aí, dando continuidade na descrição do projeto, os aspectos técnicos, né? Você vai escrever o seu problema, a solução, o diferencial, né? Uma observação aqui que, no mínimo, você pode escrever 100 caracteres. O máximo, ele não tem limitação, tá? E aí é exatamente porque, né, você não vai conseguir descrever o seu projeto, sua solução em uma frase, né? Então, a gente traz essa restrição até para a gente poder facilitar ali no processo de seleção, né? E deixar mais robusto o projeto de quem for escrever. Aqui, você passando para a próxima página, então você vai descrever a sua equipe, né? O número de integrantes, né? E aí, um adendo aqui que o máximo que uma equipe pode compor são de 5 membros, né? Não mais do que isso, né? Aí você vai descrever a formação acadêmica, a experiência profissional. Lembrando que, se você não tem equipe, se a sua ideia você é um lobo solitário, ou você tem uma equipe igual do Fábio, né, eles infelizmente não têm CPF, né, Fábio? Mas se você tem equipe deles, quando você colocar aqui uma pessoa, ele já vai puxar direto os seus dados, então você só dá o próximo passo que os seus dados já vão estar salvos. Aqui os termos de aceite, né, importantíssimo aqui é da questão de responsabilidade das informações e de política de privacidade. Isso aqui é baseado no regramento também, então fiquem tranquilos, né, que todos os dados que vocês estão trazendo aqui tem a nossa LGPD que está tratando disso, então é uma segurança jurídica, tanto nós que vocês também têm. E a inscrição realizada, né? Depois de você finalizar a sua inscrição, você recebe um número de protocolo, né? Esse número de protocolo também é enviado no e-mail que vocês preenchem na inscrição. E é muito importante que vocês guardem esse protocolo, porque quando vocês forem acessar o portal do Ibiporã para ver em que pé que está o projeto, né? Se foi aprovado ou não, enfim, você vai pôr o protocolo e o número do seu CPF, e aí você acessa o seu projeto para ver em que estágio ele está, né? Aqui é interessante essa frase que eu coloquei aqui, porque é o seguinte, dentro do edital a gente tem uma ordem de prioridade de inscrição no sentido de quanto mais cedo você inscrever, mais à frente você está dos outros, né? Então a gente tem um ranqueamento por inscrição, então não deixem para a última hora. Por que não deixem para a última hora? Porque no sistema ele sempre vai validar a última versão de projeto que você inscrever, né? Então, independe se você inscrever... Na verdade, assim, faça a inscrição daquele esboço que você tem, que você desenvolveu ali na hora, e depois, com mais tempo, né, você vai robustecendo o projeto e vai inscrevendo outras versões dentro dele, porque sempre vai ser a última versão que vai ser válida, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso.
Tá? E aí eu quero trazer aqui um contexto, né, para a gente poder ilustrar, né, colocar na prática o que é, como é que eu posso tirar uma ideia, como é que eu posso fazer isso, né? Então aqui a gente trouxe o exemplo do Rafael. Né, o Rafael é um cara que tem 24 anos, ele mora em Ponta Porã e ele é técnico em informática pelo IFMS, é a formação técnica dele. Né? Ele ajuda os amigos a vender comidas, roupas, cosméticos, artesanais e presentes. E o Rafael percebeu que tem muita gente que até tem produto bom, mas que não vende porque não sabe estruturar uma presença digital decente, né? Fotos ruins, catálogo bagunçado, informações organizadas, falta de legenda pronta e zero conteúdo bilíngue. Então, pode passar mais uma bola. Ele identificou esse problema, né? Ele ajuda ali os amigos a vender. Ele viu que, eu ajudo 5 amigos e eles têm o mesmo problema. Peraí, eu acho que isso aqui é uma coisa que pode ser uma solução. Então ele se questiona, né? Qual que é o problema que quer resolver? Quem tem esse problema, né? E qual é o impacto desse problema? Essas perguntas aqui, ele vai, ajuda ali, aí a gente entra na nossa inteligência artificial, ele vai questionar a inteligência artificial desse projeto que ele tem e aqui ele vai começar a elaborar o projeto dele, né? Pode passar lá. Então aqui, juntamente já com seu estagiário IA, ele desenvolveu aqui então o problema, né, que existe no mercado. Então em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e demais municípios do entorno, muitos microempreendedores, né, lojistas, restaurantes, vendem produtos de qualidade, mas têm baixa conversão e pouca recorrência, porque sua presença digital é fraca ou inexistente, né? A falta de informações organizadas, boas fotos, catálogo organizado no WhatsApp Business, identidade visual mínima e comunicação bilíngue reduz a confiança do cliente, né? E limita o alcance do mercado local. Esse problema impacta diretamente no faturamento desses pequenos negócios. Entendemos que esse problema não ocorre apenas na região. Então, nossa solução tem o potencial para escalar como negócio, né? Então, aqui, ele descreveu o problema dele, né? Isso aqui é como se ele estivesse preenchendo a plataforma. Aqui ele descreveu de uma maneira simples, direta, né, que qualquer um consegue entender qual que é o problema dele. E aí a solução, né? Quais perguntas você vai fazer para trazer a solução desse problema que ele identificou? Qual que é o produto, serviço e as funcionalidades que ele tem? E qual que é o modelo de negócio que ele vai adotar, né? E aonde que está o estágio de desenvolvimento? Ele está em ideação, né? Você só tem a ideia, você só está escrevendo aí? Não. Já tem um aplicativo, já desenvolvi alguma coisa, tem uma plataforma online, né? Esse tipo de pergunta que você tem que fazer. E aí ele traz a solução, né? O Fronteira Vitrine, ele já até trouxe aqui um nome desse projeto que ele está submetendo, né? Então, o Fronteira Vitrine entrega um pacote pronto de vendas digital. E aí descreve as vantagens que ele tem, né? Sessão de fotos do produto. Aqui, digamos que ele desenvolveu uma consultoria para empreendimentos, né? Para micro e pequenas empresas, onde ele dá esse suporte de como que a pessoa pode aprimorar a venda do produto dela de maneira digital, né? Então, criação de catálogos, né, no Instagram, né, descrições, kit de ads e templates para posts, legendas prontas, né, para lançamento de promoções, dados locais, orientação rápida e apresentação do produto. E aí ele traz aqui uma questão que ele já atendia os amigos dele, né? Então aqui ele já trouxe esse exemplo, né? O Fronteira Vitrine já existe e já atendeu informalmente 7 microempreendedores próximos dos fundadores e atualmente está se formalizando. Então aqui ele trouxe uma questão que um trabalho que ele já fazia informalmente, né? E escreveu isso dentro do projeto dele. Então assim, atualmente cobramos um valor inicial do microempreendedor, pois temos um trabalho de apoio à estruturação no primeiro mês. No futuro pretendemos testar outras formas de cobrança, pensando numa mensalidade com a disponibilização de peças de artes, kits de divulgação e templates. Então aqui é legal porque, assim, conforme eu disse, é uma consultoria. Então ele aborda, no primeiro momento, ele faz essa consultoria, dá esse suporte total e esse acompanhamento desse microempreendedor, mas depois, né, que esse microempreendedor entende como tem que ser feito, ele deixa a pessoa seguir sozinha e dá só o suporte de maneira geral. E aí vamos lá para as tecnologias diferenciais e impacto, né? Por que ele é diferente e inovador? Qual é o impacto positivo? Qual que é o impacto positivo desse negócio que ele está desenvolvendo, né? E o que torna ele único no mercado, né? Pode já ter existido, né? Acontece a gente ter uma ideia e quando a gente vai pesquisar, ela já existe no mercado, né? Mas aí você pode, de repente, mudar a abordagem do seu projeto
e tornar ele um projeto único no mercado, né? Então vamos ver o que o Rafael escreveu. O Rafael escreveu o seguinte, ó, que o foco o foco da empresa dele é um resultado imediato e acessível. Diferente de agências transicionais, o microempreendedor vai aumentar as receitas já no primeiro mês. Então isso aqui é um diferencial que ele está falando aqui, que ele está prometendo que o projeto dele tem, né? Uma especialização da dinâmica regional, com comunicação bilíngue desde o início. E aí aqui é legal. O que ele disse aqui? Ele disse o seguinte: eu conheço o meu território, né? Então eu sei como orientar o meu público a trazer essa linguagem, essa proximidade com o meu público. Isso é um diferencial bem interessante, né? Padronização, templates e fluxo de entrega rápida, garantindo preço baixo e qualidade constante. Um diferencial bem legal também. Integra o que o empreendedor realmente usa no dia a dia. WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, Marketplace, como principal canal de venda, né? Então aqui ele descreveu 4 diferenciais aí que junto com a IA, identificou dentro do mercado. E aí vamos para a equipe, né? Quem que vai participar? Quais são as qualidades dos membros? Qual é a formação acadêmica e experiência? E por que os membros são ideais para a ideia? Pode passar. Aqui, pessoal, é interessante uma dica para vocês. Não necessariamente tem que ter uma formação acadêmica, né? Uma experiência, atuação de mercado já é o suficiente, né, de você descrever aqui. Então a gente sabe que hoje a gente tem muitas situações que às vezes a gente não tem a formação acadêmica de um setor que a gente trabalha há muito tempo, né, mas que a gente tem um conhecimento muito grande daquilo que a gente está falando, né? Pode acontecer isso também. Então, muitas vezes, em vez de vocês aqui dizer a formação que o pessoal vai compensar muito mais você escrever qual é a capacidade operacional dela, técnica e o conhecimento ali na área, né? Então aqui ele trouxe 3 pessoas que compõem a equipe dele, né? Então o Rafael, né, que ele é técnico informático, ele tem experiência prévia em fotografia, produção de conteúdo para pequenos negócios e já realizou trabalhos, né, de registro de produtos e ambientes para lojistas e restaurantes, né? Aí ele tem uma companheira que é a Maria, né, que é uma artista visual formada pelo FMS e atua em projetos independentes de design, redes sociais, identidade visual para empresas, né? Então aqui uma coisa legal, ó. O TCC dela abordou construções narrativas visuais acessíveis. Isso é legal também, né? Você trazer uma pessoa que está aí com um TCC, um projeto ali de fim de curso, né? Que possa robustecer a tua equipe, é um negócio bem legal. E aí o João, que é um administrador formado pela FGD, já trabalhou com apoio a pequenos negócios, auxiliando a organização de ofertas na interação com parceiros comerciais. Então aqui, vocês perceberam como que a equipe do Rafael é robusta? Porque ele é um cara que é técnico de informática, né? Então ele tem conhecimento ali tecnológico, né, baseado no projeto dele, né? Ele traz a Maria, que é uma artista visual, então tem essa visão também, né, mais aberta sobre essa questão de suporte, e traz o João, que é um cara administrador, que é um cara que vai poder trabalhar ali na parte, digamos, de trás do projeto, né, administrando, né, cuidando da equipe, dos faturamentos, enfim, né, tudo aquilo que o projeto necessita. É isso, pessoal, tá? Então, assim, de maneira geral, a gente queria trazer aqui uma questão prática para vocês entenderem como é que é, né? Esse QR Code aqui é especial para quem está aqui no evento de lançamento, então tirem fotos, né? Leiam o QR Code, né? Vocês estão saindo na frente de quem não veio hoje, né? A gente teve aí por volta de 90 inscrições no evento de lançamento, né? Então, trazendo aquela questão de você inscrever antes, né? Vocês estarem aqui, 90 inscrições, a gente tem 30 vagas, né? Então vocês estão na frente de muitas pessoas aí, né? Por conta de terem vindo nesse evento de lançamento. Eu queria chamar aqui o João, nosso superintendente, para a gente encerrar aqui e agradecer, na verdade, a presença de vocês, né? Parabenizar pela iniciativa, por essa vontade. É uma trilha muito legal, muito bacana. A gente que acompanha aqui externamente, ela é muito valorosa no sentido de conhecimento, né, de você principalmente conhecer o que é um projeto inovador, né, acima de tudo. Se o seu projeto ele vai escalar, ele vai conseguir dar continuidade, a gente vai entender na trilha, né, mas é muito importante que vocês entendam o que é um projeto inovador, e daí podem surgir outras oportunidades de você entrar em outras equipes, ou de você continuar o seu projeto, ou de você criar outros projetos, né, João? Então, assim, a gente fica
sempre muito contente, né, quando chega o Demo Day, que é o dia da apresentação ali, e ver vários projetos robustos, mas ver várias pessoas também que aprenderam muito durante a trilha, né? E assim, a gente deixa aqui o Parque Tecnológico como um suporte, né? Procurem nós do Parque Tecnológico, procurem nós nas redes sociais. Está aqui o Josué, que é o nosso coordenador, que vai sempre nos traz demanda e perguntas. Então, estou sem tempo, não consigo vir aqui. Pode perguntar lá na página do parque, que o Josué está de olho e vai responder dentro do possível a dúvida de vocês, né? E a gente fica aqui à disposição, né, João? É isso aí, pessoal, obrigadão, tá? Valeu mesmo a participação de todo mundo. A gente acho que a prova viva a gente apresentou hoje aqui para vocês que a trilha dá certo, né? O nosso objetivo no IP1 era colocar o máximo de projetos rodando no Centeno MS e hoje a gente tem aí um fruto desse trabalho. De todo mundo. A gente acho que a prova viva a gente apresentou hoje aqui para vocês que a trilha dá certo, né? O nosso objetivo no IP1 era colocar o máximo de projetos rodando no Centeno MS e hoje a gente tem aí um fruto desse trabalho, né, com o pessoal da Alex Hive e outros projetos que tem membros que participaram do Iporã. E é isso, a gente está à disposição aqui de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 e eventualmente nesses momentos à noite aqui, umas 2 ou 3 vezes na semana, tá? Obrigado e sempre à disposição aqui no Parque Tecnológico. Valeu, gente!